Bom, casa cheia é insuficiente para dizer o que está acontecendo aqui. Meu nome é Bianca Tavolari, para mim é uma alegria muito grande, uma honra estar fazendo esses dois intelectuais e pesquisadores conversarem com seus livros novos. Na verdade, aqui eu só vou fazer toque de bola, porque acho que os livros já se conversam num nível muito interessante, não à toa tem tanta gente aqui para ouvir vocês. Para mim é uma alegria muito grande ter podido ler os dois livros e mediar essa conversa. E antes da gente começar propriamente para a conversa, eu tenho alguns avisos. Bom, a primeira coisa é que essa conversa deve durar 1 hora. Eu tenho perguntas para umas 5, né? Mas a gente vai tentar ser até 1 hora. E a gente vai ter 15 minutos finais de perguntas. Então, todo mundo que já tiver comentários, questões, perguntas, se preparem, porque no final a gente, vocês levantem a mão e que a gente vai passar o microfone para vocês, para tanto o Davidson quanto o Siddhartha poderem comentar e reagir a questões que vocês tiverem. Além disso, preciso falar que esse espaço, a Casa 7 Selos, é composta por 7 editoras, e vamos ver se eu sei de cor, qualquer coisa tem uma cola ali, que é a Inê, Bazar do Tempo, Carambaia, Círculo de Poemas, Cobogó, Fósforo e Ubu, foi? E a Livraria Megafauna, a Revista Gama e a editora de audiolivro Supersônica. Para além, depois da nossa conversa, tem aqui a Livraria Megafauna está vendendo os livros, que eu já vou falar deles, então se vocês quiserem comprar, mais que bem-vindos e bem-vindas a comprarem ali na Livraria Megafauna. E tanto o Siddhartha quanto o Davidson vão autografar depois. Então, ao final da mesa, imagino que vai ser aqui do lado, eles vão autografar os livros de quem quiser. Além disso, me pediram para falar que a mesa de amanhã com a Cristina Sharp e a Dione Brandt vai ser às 10 da manhã. Então, todos e todas e todos convidados para estarem aqui, na Casa 7 Selos, para verem elas duas que estão na programação oficial, conversarem entre elas. É isso? Esqueci algum recado? Não? Então, tá bom. Bom, queria então começar de novo agradecendo e falando que essa mesa se chama Sem Filtro e Sem Tabu, porque ela faz dialogar os dois mais novos livros, tanto do Davidson quanto do Siddhartha. O Siddhartha acabou de lançar, pela editora Fósforo, As Flores do Bem, A Ciência e a História da Libertação da Maconha, que é esse livro que está à venda aqui. E o Davidson tem esse último livro, que é Franz Fanon e as Encruzilhadas, do Davidson Faustino, que foi lançado pela editora Ubu. Também está à venda aqui o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, que tem o pós-fácil do Davidson. Então, o Davidson já é um intelectual muito consolidado em relação ao Fanon, fez a gente conhecer muito mais o Fanon pelo teu olhar. E o Siddhartha também tem um livro que imagino que todo mundo deva conhecer, que é o Oráculo da Noite, que saiu pela Companhia das Letras e que também está trazendo uma dimensão super importante para pensar a neurociência, a psicanálise e ciência de maneira geral. E acho que vocês, para usar a metáfora da encruzilhada, que depois o Davidson pode contar um pouco mais para a gente, estão se encontrando por aí. Pronto, aí já a conversa já está acontecendo. Então, eu queria começar, a gente começar com essa conversa, começar com um mote do livro do Siddhartha, que eu acho que tem tudo a ver com o teu livro, e estava pensando essas conversas possíveis. O Siddhartha está falando da história da maconha, e não tem como falar da história da maconha sem falar desse paradoxo do proibicionismo, ou seja, uma planta milenar, as flores do bem, que fazem parte do título, e que o fato dela ser proibida não quer dizer que ela não seja largamente e amplamente consumida, mas que esse proibicionismo gera, do ponto de vista do Siddhartha, tanto uma desinformação, no sentido de que a gente não sabe o que a gente está consumindo, mas também uma criminalização de grupos negros e periféricos. Então, a gente está falando de um proibicionismo que ele vai afetar comunidades inteiras, que vai afetar corpos marginalizados, que vai encarcerar pessoas por tráfico, por uso, e que vai fazer uma distinção muito clara que vai envolver um racismo estrutural. Então, essa já é um ponto que eu acho que conecta vocês em muitos elementos. Já queria pedir para que, então, vocês comentassem. E aqui é uma conversa solta, então fiquem muito à vontade para a gente já começar a comentar. Não sei quem quer começar. Boa...
Boa tarde aí a todas as pessoas que estão aqui para essa conversa, né? É uma honra estar aqui com o Siddhartha e uma alegria, né? Eu tenho muito carinho, né, pelas editoras que me publicaram e eu fico muito feliz mesmo de poder fazer parte disso, né? Então queria também agradecer aqui ao Bu, agradecer a Fósforo. Eu tenho os 3 últimos livros publicados, uma trilogia que estão interconectadas, né? Um é o Frantz Fanon e as Encruzilhadas, que tem a ver com uma revisão do meu doutorado, que eu gosto sempre de dizer que foi uma revisão muito marcada pelo contexto de maior presença negra nas universidades e de complexificação do campo das relações raciais, mas também foi um livro que foi parido junto com a UBU, assim, né? Então a equipe de edição foi muito generosa e eu sou bastante grato, né? E também depois desse livro eu já lancei o Colonialismo Digital, por uma perspectiva hacker fanoniana, que tenta estender ou se apoiar no Frantz Fanon para poder pensar os impactos sociais das tecnologias digitais e da inteligência artificial e daquilo que a gente vai chamar de colonialismo digital a partir da emergência das big techs, do big data e todas as implicações sociais e econômicas que essa concentração de poder trouxe, mas também as violências que a ela é implícita, né? E aí é uma perspectiva hacker fanoniana, de fato, porque o Fanon também era um autor, um pensador muito preocupado com a questão da tecnologia. E tem o último livro mesmo que eu publiquei pela Fósforo, junto com a Alain da Rosa, é o Balanço Afiado, Estética e Política em Jorge Ben, que também é uma leitura fanoniana, mas talvez mais Lélia Gonzalesiana do Jorge Ben, que toma o Jorge Ben como ponto de partida para pensar a presença negra na diáspora, a presença negra no Brasil e, ao mesmo tempo, as ambiguidades e desejos e violências que essa presença implica, né? E aí eu acho que esse debate tem bastante afinidade com as discussões que o Siddhartha vem trazendo, né, em torno das drogas, daquilo que é considerado droga, mas também da relação que a sociedade tem, não apenas com a droga, mas com quem, a depender de quem usa a droga e a depender de como se organiza o mercado da droga, né? E quem faz parte do mercado, né? Eu dou aula em Santos, lá em São Paulo, né? Onde passa boa parte da droga, mas não tem nenhum pretinho de chinelo ali no porto, viabilizando o atacado da droga, né? Mas quando a gente pensa as mortes da droga, ela passa ou pelo varejo da droga, ou mesmo quando você pensa o atacado, é sempre o funcionário mais frágil desse processo, se a gente pensar as fronteiras, né? E aí eu acho que a gente volta para a discussão que o Frantz Fanon está trazendo, quando a gente pensa a dimensão, né, do quanto que a modernidade ela traz ao mesmo tempo uma ideia de igualdade, e ela não poderia ser diferente se a gente pensar a história da burguesia europeia e das disputas que essa burguesia precisa travar para se consolidar enquanto classe dominante. Há toda uma construção de, no mínimo, 300 anos na busca, né, por uma ideia de ser humano, uma ideia de homem que fundamenta uma nova sociedade, né? A sociedade do trabalho abstrato, a sociedade do valor, a sociedade onde todo mundo e tudo é reduzido à mercadoria e, do ponto de vista da mercadoria, um cambista se equivale ao outro enquanto cambista, né? Então a noção de igualdade, ela é um fundamento da sociedade capitalista e ela é uma necessidade, mas ao mesmo tempo essa igualdade ela sempre foi acompanhada pela sua negação em toda parte, né? O Fanon fala da Europa, né? Que a Europa fala muito do humano, mas o destrói em todo lugar que o encontra, né? Aliás, não é possível falar do Fanon sem falar das bombas que caem sobre hospitais em Gaza, das bombas que caem sobre ambulâncias, das bombas que dilaceram o corpo de criança, enquanto a gente está aqui. E em torno de uma ideia de democracia. Aliás, né, a democracia, a liberdade, ela não é, para o Fanon, pelo menos, né, uma instância antagônica à escravidão, à ditadura,
a negação da própria democracia, né? E aí o Fanon está se baseando numa tradição muito antiga, muito anterior a ele, que tem a ver com a própria Rosa Luxemburgo, com o próprio Marx, que vai apresentar o sistema colonial como parte indispensável do advento da sociedade capitalista, né? Mas a grande questão é que essa violência que perpassa, né, que atravessa o sistema colonial, ela foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. A violência do sistema colonial ela só é possível se ela é acompanhada da negação daquilo que se apresenta como universal na Europa, né? Eu gosto de falar bastante, né, do identitarismo branco e do paradoxo lockeano, porque o John Locke vai dizer que o que nos caracteriza enquanto seres humanos é o fato de sermos livres, e a liberdade é inalienável. E o John Locke era acionista da Royal African Company, que era uma indústria, uma empresa holandesa de rapto de escravo, né? Então, esse paradoxo de uma ideia de universal de humanidade e, ao mesmo tempo, a restrição dessa mesma noção ao outro, né? Vamos pensar na Revolução Francesa, quando os haitianos fazem a revolução, os próprios franceses, os haitianos não queriam matar os franceses, não queriam se vingar, não queriam escravizar os franceses, eles só queriam fazer parte dessa ideia de universalidade, e a resposta da França foi enviar tropas para o Haiti para destruir aquele processo, né? Então você tem um processo que, ao mesmo tempo, inventa uma ideia de homem, de humano, baseado na igualdade, na liberdade, que não é só uma falsidade, não é só uma fake news, porque, de fato, enquanto cambistas, nós nos igualamos para viabilizar o trabalho abstrato, mas, ao mesmo tempo, essa igualdade só é possível mediante a negação dela nas colônias. Qual é o ponto, né? E eu paro aqui para passar para o Siddhartha. O ponto é que esse paradoxo ele não é algo, como uma certa leitura do marxismo fez crer, ele não é algo próprio do período inicial do capitalismo. Ainda que o Brasil não seja mais colônia, desde que a família real venha para cá, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente deixa de ser colônia de Portugal, porque Dom João está aqui, mas a gente passa a ser uma espécie de colônia da Inglaterra. Mas o ponto não é esse, né? O ponto é pensar no quanto que essa dimensão de violência, essa dimensão de negação, essa dimensão de um certo universalismo diferencialista, né? O capital ele é universalista porque ele universaliza mercado, universaliza violência, universaliza e desmantela outras formas de vida para poder empreender a expropriação, mas, ao mesmo tempo, ele não pode universalizar o direito, porque se o ministro do Estado de Defesa de Israel reconhecesse os palestinos como cidadãos, assim como os israelenses, não seria possível cortar suprimento de água, de comida e jogar bomba em hospital. Então, esse corte que permite, ao mesmo tempo, afirmar a igualdade e negá-la para um outro, é o que o Fanon vai explorar como um dos traços do capital, mas também como um dos traços da modernidade desse discurso de humano, né? E esse traço não desaparece no período inicial do capital, mas ele vai acompanhando todos os outros estágios de acumulação, né? Então, e isso traz questões para a gente pensar quando a gente olha, por exemplo, para o trato estatal, especialmente quando a gente pensa, a gente poderia chamar imperialista, das políticas antidrogas, por exemplo, e o quanto que, especialmente os Estados Unidos, mas não apenas, vão organizando políticas internacionais que, na verdade, são geopolíticas, né, de controle territorial a partir de discursos que determinam, a partir de critérios às vezes quase morais, mas racistas, sociais, culturais, qual droga vai ser considerada droga, qual droga vai ser considerada remédio, ainda que a gente tenha a biqueira, né, que a gente chama drogaria, onde essas são aquelas que se produzem pela Pfizer, as outras biqueiras são crime. Mas, ao mesmo tempo, ainda que nas duas biqueiras, em geral, né, há diferenças de classe, há hierarquias de raça, é muito curioso pensar como que não é só a droga que é atravessada por essa linha de cor, que diz quem é humano, quem não é, quem pode matar, ou o que é droga, o que não é, né? Mas é também, muitas vezes, quem usa a droga. A mesma droga, a depender do território, a depender do grupo, a depender do contexto, ela recebe tratamento diferente, né? Várias pesquisas têm mostrado, né, em vários estados do Brasil, o quanto que pessoas que são
acusadas de portar a mesma quantidade têm tratamento muito diferente a depender do CEP, a depender da cor, a depender de uma série de questões, né? Então, talvez uma das provocações para a gente pensar, né, é o quanto que essa dimensão colonial ela ainda esteja presente hoje, quer seja interditando o próprio debate sobre as drogas, porque a gente poderia pensar em outros termos, não só em termos de saúde, a gente poderia pensar em termos de recreação, a gente poderia pensar em vários termos, mas esse debate fica interditado, mas sobretudo, né, no quanto que, mesmo quando determinadas substâncias elas deixam de ser vistas como um problema e possam até ser vistas como mercadoria possível, né, mas aí os sujeitos que eram associados a elas não têm o mesmo tráfego possível nesse contexto, né? Então, é interessante pensar como que esse elemento, que o Fanon chama de racismo, que compõe para ele, um dos elementos que compõe o capitalismo, ainda é um elemento presente, inclusive empobrecendo um debate que poderia ter outros rumos, né? Bom, gente, boa tarde a todas, todos. É um prazer enorme estar aqui, é uma honra estar aqui com o Davidson, aqui com a Bianca, e agradecer a Sete Selos por essa oportunidade. Acabei de dividir um debate com o Luiz Eduardo Soares sobre a questão das drogas, e acho que uma coisa que a gente quase nunca explicita é que nessa sociedade que diz que é antidrogas e que as pessoas vão toda hora à drogaria, se você perguntar para a pessoa o que é droga, e ela vai te dizer, droga é o que faz mal. Aí você fala, não, mas o que faz mal está na farmácia também, e o que está proibido nem faz tão mal, na verdade pode ser remédio. E se você vai apertando a pessoa, eu já fiz isso algumas vezes com pessoas assim, muito diferentes de mim, em algum momento a pessoa... Opa, aconteceu um negócio aqui. Em algum momento rolou uma microfonia. Em algum momento a pessoa vai chegar a uma resposta, ou a uma não resposta, algum silêncio, que explicita que, para ela, droga é aquilo que os outros usam e que ela não gosta. Né? E isso é atravessado demais pelo racismo, porque existem culturas ancestrais de uso da maconha, por exemplo, que não são a europeia. Na europeia, a maconha era cânhamo. Né? A maconha chegou ao continente americano nas caravelas pela mão dos brancos como roupa, né? Vela, corda, cabos náuticos, mas ela chegou às Américas como remédio, como terapêutica, como sacramento, por populações africanas escravizadas, trazidas à força na diáspora, né, num processo que começa muito antes, que é a chegada da maconha à África, pela Etiópia, vindo da Índia. E é um processo histórico complexo e que vai gerar a necessidade de estigmatizar as pessoas utilizando o que quer que seja possível. No caso, a maconha era viável fazer isso porque o hábito de fumar maconha, o pito de pango, era um hábito, né, de afrodescendentes. A palavra maconha é uma palavra de origem banto. E os europeus não sabiam esses usos terapêuticos, não conheciam. E no século XIX ela foi criminalizada, mas é muito louco, porque estava criminalizado em 1830, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro faz uma lei contra o pito de pango, mas ela estava nas farmácias. Então, ela estava no mesmo lugar que ela está hoje. Hoje tem remédio à base de maconha para comprar na farmácia. O Mevatil custa R$3.000 um frasco, R$2.500, depende da farmácia. 8 anos está lá. E não é só CBD, que atualmente é o canabidiol, é a molécula do bem, né, branca, e a molécula do mal, preta, é o THC. Mas o remédio que está disponível tem as duas. Inclusive tem mais THC do que CBD. Ou seja, estamos no mesmo lugar. Quem é branco e tem dinheiro tem acesso e não tem nenhum constrangimento, e quem não está nessas categorias, bala neles. E, na verdade, isso foi uma conversa que a gente está trazendo da outra discussão, é que a guerra às drogas, que não é uma guerra contra drogas, é uma guerra contra pessoas, ela é a peça central dessa engrenagem de matar gente e que mantém, na verdade, todos os micropoderes. Né? Olha que poder imenso você ser policial militar e poder subir o morro e decidir quem você vai matar. E se você matar e disser que essa pessoa era traficante, acabou aí a discussão. A sociedade inteira, de maneira tácita, fala, beleza, essa pessoa merecia morrer. Até falei isso lá, vou repetir. O Lula, falando sobre o excesso de mortes da polícia da Bahia, que cada 10 pessoas que mata, 9 são negras, ele falou uma frase que a gente tem que
refletir sobre o significado dessa frase. Ele disse assim, que absurdo, a polícia está matando, tem que distinguir entre trabalhador e bandido. E ele, claro, ele faz... E eu amo o Lula. E ele faz isso, essa fala, no sentido de conter essa violência. Mas, ao mesmo tempo, essa frase está trazendo codificada a permissão para matar bandido. E quem são esses bandidos? Quem são essas pessoas? São sempre as mesmas pessoas, os mesmos estratos sociais. Não sei se vocês vão lembrar, no primeiro governo da Dilma, ela nomeia para secretário de drogas o Pedro Abramovay. E o Pedro Abramovay dá uma entrevista, não sei para qual jornal, em que ele diz que a gente precisa pensar numa justiça de transição, que a gente tem que pensar em reparação e tem que dar anistia para quem foi preso por porte de drogas sem crime violento. Ele caiu. Na primeira semana de um governo com a aprovação altíssima, né? A Dilma já entrou com a aprovação alta e ficou com a aprovação alta até o 2013. Então, existe uma discussão muito profunda aqui, que é uma discussão para o âmbito... Claro, no âmbito das forças de direita e conservadoras, a única discussão possível sobre drogas é uma discussão sobre droga como commodity, a maconha como um produto, negócio, oportunidade, startup. Essa é a linguagem. Mas, no campo da esquerda, das forças progressistas, essa discussão é super difícil. É super difícil. Você vai aprofundar um pouco a conversa e as pessoas vão te dizer, não, mas o cara era traficante. Tá, mas a polícia foi lá e meteu 30 tiros nele. Não, mas ele era traficante. Então, a gente fica andando no mesmo lugar. E esse lugar é o lugar que... Né, e aí, indo um pouco... Eu conheço pouco o Fanon. A gente começou a ler o Fanon em casa há pouco tempo. Meu padrinho, Mário Teodoro, economista negro, sociedade desigual, há muitos anos me falou para ler, eu fui ler recentemente. O Fanon deixa muito claro que a doença mental é socialmente construída. Então, o que a gente tem hoje, a guerra às drogas, é uma maneira de construir doença mental. De todo mundo envolvido, inclusive dos policiais. Inclusive, porque também são pessoas pretas, pobres, e que estão subindo o morro para trocar tiro com seus semelhantes, com seus companheiros, com seus camaradas. E acho que esse que é o ponto. Se a gente não discutir... no fundo, a guerra às drogas é uma expressão muito importante, muito relevante, de uma guerra maior, que é a guerra do capitalismo contra todas as formas de vida, contra a terra. A guerra é contra tudo, né? Então, nesse sentido, acho que é muito importante a gente voltar para voltar os nossos olhos para o pensamento dos povos originários, para o Davi Copenau, para o Ailton Krenak, que estão dizendo, olha, para a gente consertar esse sistema, não adianta voltar 2 casas, a gente tem que voltar 20 casas, porque o nosso problema, o buraco é mais embaixo. O problema é que nós somos a sociedade da mercadoria e que nessa sociedade gente é coisa e coisa é gente. E se a gente não olhar para isso com clareza, isso vai nos engolir completamente. Está vindo aí, daqui a 3 anos a gente tem encontro marcado com o fascismo. E se a gente não puder avançar e desconstruir essas perspectivas com nossos familiares, com nossos vizinhos, com nossos amigos, se a gente não fizer isso rápido e de maneira bem feita, a gente vai tomar um vareio que nem os argentinos acabaram de tomar. E aí não é só a emergência do fascismo, é a reemergência de um fascismo vingativo. É o que o Donald Trump está prometendo. Se ganhar, ele vai deportar 10 mil pessoas na primeira semana. Ele falou isso. Ele está dizendo isso. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Essa galera toda que povoou nossos pesadelos nos últimos 7, 8 anos, eles estão todos lá. Qual é o general que está preso pelo golpe? Nenhum. Qual é o general que está indiciado pelo golpe? Nenhum. E a guerra às drogas, eu acho que ela é, de fato... é o eixo central dessa engrenagem, porque hoje em dia é isso que é utilizado para estigmatizar as pessoas e dizer, não vamos nem apurar o que foi que aconteceu contigo. Lá no Guarujá, a polícia entrou na casa das pessoas de madrugada, matou gente dormindo. E ficou por isso mesmo, porque elas foram etiquetadas como narcotraficantes, e a imprensa foi atrás e falou, não, mas não tinha nada a ver, o cara não tinha ligação, não era faccionado, não tinha nada. Mas parece que nessa sociedade é suficiente a primeira impressão de esse adjetivo. Colocou o adjetivo, está resolvido. Vou puxar um gancho aqui das 2 falas, que tem uma coisa que o Siddhartha fala no livro dele, que tem... estamos, de alguma maneira, ganhando a dimensão da libertação da maconha, seja porque ela é vendida nas drogarias que custa muito, então tem uma dimensão elitista, mas vende, então tem uma dimensão de legalização e comercialização, mas também essa série de produtos que estão usando canabidiol, maconha, de maneira geral, alguns de seus componentes, para venda de várias dimensões, né? Então, desde remédios, mas também lubrificante,
doces, chicletes e toda a série de produtos. E acho que tem uma perspectiva super... A falar no microfone já direto? Aqui? Assim melhorou? Tá ótimo. Obrigada. Funcionou? Então tá bom. Uma série de produtos que tem tido uma recepção no mercado, e é um pouco esse mercado de startup que está olhando para a maconha com muito bons olhos e querendo lucrar bastante. E tem uma perspectiva muito interessante no livro, quer dizer, bom, esse mercado, né, e que a gente vai, de alguma maneira, falar que ele é muito bem-vindo, porque de alguma maneira vai quebrar estereótipos do que é a maconha, ele também não está na linha de frente, seja da luta das famílias, por exemplo, que conseguiram a liberação de óleo de maconha ou dos seus componentes para tratar doenças como epilepsia, autismo, convulsões, uma série de outras doenças. É assim que começa o livro do Siddhartha, contando da luta de famílias, né, para que a maconha pudesse ser plantada e utilizada, né, por seus familiares, seus pacientes, e que uma solução tão simples e fácil, inclusive ele compara com a penicilina, né, na versatilidade e nos usos, e ainda mais acessível. Então, não só não participou dessa luta, como também não sofreu nenhum tipo de dimensão do que a gente estava falando aqui. Então, tem uma parte do livro que ele diz o seguinte, né? Como que a gente vai pensar nesse capitalismo de boutique de maconha enquanto tem uma guerra acontecendo contra pessoas específicas? E aí, uma das propostas, eu queria ouvir vocês, queria saber o que o Davidson acha disso, como vocês estão vendo, pensando que a gente tem que, de fato, dar 20 passos para trás, mas enquanto não dá para dar 20 passos para trás, o que a gente pode fazer enquanto isso, se é que tem um jogo aí, são propostas legislativas que estão pensando em tributar essas empresas com esses produtos de maconha que o Siddhartha comenta aqui, para quem tiver com o livro, na página 101. Tributar para reparar comunidades inteiras que sofreram violência de Estado, porque é disso que a gente está falando, violência de Estado, né? E quando o Siddhartha e o Davidson também estão falando, né, de pessoas que estão sendo alvejadas pela polícia e que são criminalizadas, tem um princípio muito básico que a gente esquece, que ninguém deveria ser objeto de violência de Estado, ninguém deveria morrer, não importa o que a pessoa fez, né? Mas, então, de reparação no sentido de comunidades inteiras e pessoas privadas de liberdade. Como que vocês estão vendo isso no campo da reparação, Davidson? Como você vê isso? Será que a gente tem uma reparação possível? É melhor uma reparação como essa? Será que não? É melhor a gente aprofundar a bomba e fazer ela explodir? Que tipo de relação possível a gente pode ter com esses produtos à base de maconha que estão surfando numa onda que não tem nenhum tipo de violência, uma onda limpinha, né? Então, queria ouvir vocês a partir do mote do livro do Siddhartha. Acho que vocês têm muita coisa para falar. Legal. Então, eu diria assim, o capitalismo é o rei Midas ao contrário, né? O rei merdas. Tudo que ele encosta vira merda. Isso está acontecendo com a maconha, na maconha como commodity, né? Então, uma pessoa que fosse a Nova York há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, ela podia ser presa em flagrante por fumar um baseado na rua, porque estava cheio de policial paisano prendendo gente. 2 amigos meus, cientistas renomados, foram presos nessas circunstâncias em Nova York. Hoje, você vai andar vários lugares em Nova York, você vai ser assediado para comprar maconha. Então, a chave virou muito rápido e você vai encontrar todos esses produtos que a Bianca está falando, né? Gummy bear de maconha, CBD em tudo, né? Então, é isso. Então, agora, antes não podia, agora todo mundo meio que está obrigado a consumir esse negócio e propaganda para caramba. Acho que se a gente um dia tiver uma regulação de drogas minimamente racional e fraterna, todas as drogas não deve ter propaganda de droga nenhuma. Nenhuma droga, nenhuma dessas que estão aí na televisão, na farmácia, deviam ser objeto de propaganda. A gente vai usar porque precisa. Já está lá, a necessidade está dada. Não precisa nenhuma propaganda, nenhuma manipulação da opinião. Eu acho, assim, eu acho que nos últimos 8 anos, a pauta do uso terapêutico da maconha foi talvez a única pauta progressista que avançou no Brasil e em vários lugares do mundo. Isso não está acontecendo por acaso, está acontecendo porque se alinharam vários vetores, a necessidade de pacientes, a necessidade de seus familiares, né, o conhecimento científico foi avançando, os cultivadores clandestinos que mantiveram conhecimentos antigos vivos para depois passar esse know-how para as associações, e, evidentemente, as empresas, as startups, as pequenas, as grandes. Então, existe esse alinhamento, mas é um alinhamento tático. No momento, o PL 399 que tramita no Congresso,
é um projeto de lei que foi possível ser aprovado em comissão e que é muito menos do que a gente deveria estar aprovando, mas que é um passo à frente, porque regulamenta as associações e as empresas para a gente sair do oligopólio de hoje em dia. Hoje em dia tem pouquíssimas empresas que vendendo muito caro um remédio que é importado, inclusive às vezes vem com metal pesado, e as associações estão produzindo esses remédios e disponibilizando a 10% do valor da farmácia, e evidentemente isso é ainda mais barato se você puder plantar em casa. O PL 399 não contempla o direito do cultivo doméstico. No meu entendimento, as associações, que são muito bem-vindas, atendem a mais de 100 mil pessoas hoje no Brasil, elas resolveram muito bem o problema da classe média. Mas elas não resolveram o problema da maior parte da população materialmente mais pobre, porque ninguém que ganha um salário mínimo tem R$200 para dar todo mês num remédio. E esse problema só pode ser resolvido, na minha opinião, de duas maneiras. Ou com acesso pelo SUS nas farmácias vivas como fitoterapia, não esse remédio caro, que foi um princípio ativo que foi isolado de maneira muito dispendiosa para depois construir o remédio, mas, ao contrário, partindo da planta, né? Olhando para a planta como planta, não como plutônio, césio, uma coisa que é do nosso âmbito aqui, que está aqui perto da gente. E o outro caminho é o cultivo doméstico. Está mais do que demonstrado que pessoas, inclusive muito vulneráveis, muitas vezes até analfabetas, são capazes, sim, de, com um mínimo de treinamento, fazerem um óleo de maconha sensacional. Inclusive, uma coisa que rolou assim, na observação, porque no Instituto do Cérebro a gente recebeu... Deixa eu explicar isso melhor. Pessoas obtiveram habeas corpus para fazer plantio de maconha para uso medicinal e o juiz federal botou no habeas corpus que nós, do Instituto do Cérebro, deveríamos fazer a dosagem. Quer dizer, ele criou um serviço sem criar fonte de receita para fazer o serviço. Mas, como a gente é antiproibicionista, a gente falou, beleza, vamos fazer para um número pequeno de pessoas. Isso rolou durante vários anos. E o que ficou claro ao longo do tempo é que, muitas vezes, são as famílias mais humildes que fazem aquele óleo de maneira exemplar. Porque não é mais difícil fazer um óleo de cannabis em casa do que fazer uma boa muqueca, fazer um bom... Não é difícil. Agora, se você nunca cozinhou na vida, né, a madame vai ter mais dificuldade de fazer esse óleo do que a sua funcionária. Muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente olhar para essa planta como uma commodity, por exemplo, em Portugal. Portugal, hoje em dia, é um grande exportador de remédio à base de maconha. A gente visitou uma empresa, não uma empresa, a gente viu do lado de fora, uma Tilray, que é uma grande farmacêutica, que... Sem sacanagem, assim, a estufa deles, ela ia do horizonte esquerdo ao horizonte direito numa região que não tem colinas. É muito grande, é muita maconha sendo produzida. Mas se você for à farmácia buscar maconha, você vai ter muita dificuldade de encontrar alguma coisa abaixo de 700 euros. Então, isso evidentemente não interessa ao povo. O que é contra-hegemônico? Plantar em casa. Isso é contra-hegemônico. Não tem dinheiro envolvido e mais. Tem um efeito não medido ainda pela ciência, mas eu tenho certeza que ele está lá, incrível, de você estabelecer um vínculo com a planta. Aquilo que você está buscando cura é uma planta que você vai, né, semear, que você vai ver crescer, que você vai, né, vai germinar, vai se desenvolver na sua frente com seus cuidados e depois você vai manicurar, você vai curar, vai extrair. Tudo isso é um processo terapêutico ancestral que não envolve dinheiro. Se a gente não olhar para isso dessa forma, se a gente deixar que o PL 399 tramite, que o Centrão mande nele, que joga as associações para fora ou coloque dificuldades tão grandes que impeçam elas de funcionar, a gente vai ficar, nos próximos anos, fazendo mais ou menos o que a gente já está fazendo hoje, que é importar maconha. Né? Eu tenho insistido nessa imagem. Importar maconha para o Brasil é como importar mandioca, macaxeira. Isso só serve ao interesse de alguns capitalistas predatórios, não serve ao interesse de ninguém no Brasil. E a gente tem que olhar para isso de maneira com a desobediência civil que isso exige. Né? A gente não estaria hoje fazendo essa discussão se muitas pessoas não tivessem, por muitas décadas, mantido esses conhecimentos vivos, ainda que clandestinos, e de maneira resistente. Se a gente pensa num futuro razoável para tudo isso, então, tá, beleza, é capitalista o sistema, então vai ter empresa vendendo? Show de bola, mas tem que ter as startups, as lajes verdes, isso tem que estar na Maré, isso tem que estar no Complexo do Alemão, tem que estar na ZL, tem que estar em locais em que a população que passou pela repressão tem algum tipo de benefício. Então, olhando para Nova York, é um modelo que eu acho muito criticável, mas uma coisa boa desse modelo é que quem tem autorização para vender maconha no estado de Nova York é quem foi encarcerado por posse de maconha. E a gente viu isso, tanto pessoas negras, afrodescendentes, quanto indígenas. O Sêneca, por exemplo, o território indígena que tem um dispensário de maconha no território. Se a gente não fizer esse movimento, o Brasil vai ficar igual Portugal. E, bom, é o que a gente não quer, né?
Eu tenho acordo, né? Quando eu penso racismo, e inclusive olhando a partir da contribuição do Fanon, mas não só, Angela Davis, Lélia Gonzalez, etc., né? Eu gosto sempre de mobilizar aquela figura da Antígona, depois que ela é condenada, né? Que o Lacan chega até a falar na morte-corte, mas eu estou interessado em falar em outra coisa. Eu estou interessado em falar numa certa morte antes da morte, né? Porque ela está viva biologicamente, mas ela não compõe mais o mundo dos vivos no sentido... A bios, se a gente pensar, né? Do Aristóteles ao Foucault, essa bios que implica, de alguma forma, certos limites. Ainda que no processo de dominação há limites para a dominação, porque ela implica algum consenso, ela implica reconhecer o outro como sujeito, né? E o racismo, ele interdita esse processo e ele coloca para fora do clubinho, né? O Ailton Krenak fala desse clubinho dos humanos, né? O racismo, ele coloca para fora, e se está fora pode matar, pode destruir, pode fazer qualquer coisa, porque não são humanos como nós, né? Essa lógica, ela é, no primeiro momento, imediatamente racial, mas ela também se sofistica a partir de vários elementos que o Fanon vai chamar de racialização, né? Então, o exemplo que o Siddhartha deu é muito bom, né? Você tem uma chacina, a primeira coisa que acontece numa chacina é investigar não o assassino, né? Mas a vítima. Porque se você investiga a vítima e descobre que... Então, ela já é suspeita se você investiga a vítima. E você descobre que ela tinha algum envolvimento com o mercado de drogas, ela era um trabalhador do mercado de droga, então aquela morte está imediatamente autorizada, né? Então, de alguma forma, ser traficante, ser terrorista, ser bandido, tem uma série de significantes que são mobilizados que, de alguma forma, eles permitem essa exclusão da ética, né? É possível exterminar essas pessoas sem nenhuma implicação ética. E, ao mesmo tempo, esse mercado, porque é um mercado, é uma empresa com todas as dores e as delícias que isso implica, mas com alguns elementos que, por conta da inexistência de regulação estatal, também pode se lançar a mão de outros elementos que não é esse próprio do mercado mais convencional. Talvez, no caso, o acesso à violência, ele se dá também de formas não convencionais para esse mercado mais legalizado, mas o ponto é que esse mercado ele é complexo e ele tem vários produtos na prateleira, né? E a maconha é um deles. Aliás, hoje a gente tem as florzinhas para a classe média e o prensadão cheio de cocô de cavalo para quebrada. Se esses elementos que você está colocando não forem observados, a gente corre o risco, sim, de ter... então tiramos agora um desses produtos, saiu do índex e agora ele passa a ser aceito, mas isso não resolve o problema nem da quebrada, nem do menino que só tem esse mercado como espaço de emprego e ao mesmo tempo a situação de vulnerabilidade e nem de estigma que permite matá-lo, né? Então, como aliar essa necessidade primeiro de desestigmatizar a própria relação com essa substância, porque a aposta é que isso permita, inclusive, discutir outras substâncias, né? Não só essa substância, ainda que toda substância tenha efeitos, e os efeitos são diferentes, às vezes, para o Siddhartha um, para o Davis o outro, e por aí vai, mas talvez o estigma atrapalhe até esse debate sobre a substância, os seus efeitos, as questões singulares. Então, há uma aposta em que a legalização de uma dessas substâncias traga um debate mais amplo. Mas se a necessidade desse debate mais amplo for perdida de vista, a gente só consegue legalizar a florzinha para quem conseguir pagar seus 500, 900 ou 100 ou 90 reais. E isso não muda em nada, ainda que agora só tem um produto a menos ali naquele vendedor que pode ser morto a qualquer momento, e se ele for morto, a morte dele vai ser comemorada, né? Então, acho que tem uma questão aí. Mas tem uma outra que você traz que é interessante, que é pensar, portanto, radicalizar o debate, inclusive pensar como é que esses avanços, que, como o Siddhartha coloca, né, avanços possíveis, porque eles ainda operam numa certa normatização do debate, que separa o que é segurança do que é saúde, de uma forma ainda bastante normativa, porque se eu não tiver uma necessidade prescrita, eu também não posso ter acesso. Então, você tem um conjunto de normativas que ainda são bastante conservadoras, mas é um debate possível, né? Mas a grande pergunta é que, se esse debate possível
não tiver, ao mesmo tempo, como expectativa, um horizonte de além do possível para rasgar o tempo presente, para fazer outros possíveis, a gente fica nesse possível. Mas, sobretudo, a gente não discute, dentro do possível, o quanto que ele pode só favorecer um grupo, que já é o grupo que já, mesmo sem a lei, já é favorecido diante da relação com a substância, né? Então, a discussão racial aqui ela não deve ser secundária. A discussão de classe não deve ser secundária. Ela deve ser o eixo do debate sob o risco de... Porque aí é isso, né? A gente fala, por exemplo, de uma cultura negra sem negro, né? Vamos pensar no jazz, no rock. Pode acontecer também com a maconha, com qualquer outra coisa que a gente queira, sem que as relações de poder que estão ali presentes sejam alteradas. Aliás, elas podem ser até sofisticadas agora, mas a violência continua, né? Eu queria aproveitar o gancho do que o Davidson falou, porque é muito fácil defender a maconha, né, gente? A maconha é uma planta medicinal de 12 mil anos com o ser humano, ela tem alguns grupos de risco muito bem conhecidos e afetam poucas pessoas. Então, a maconha é muito benigna. Defender a maconha é trivial. Agora, e o crack? Na nossa sociedade, a maior parte das pessoas acredita que se uma pessoa usa crack uma vez na vida, ela fica viciada, vira um zumbi, perde o livre-arbítrio, vai morar na rua, acabou e tal. E isso não é verdade, isso absolutamente não é verdade. Como a Luísa lembrou ontem no jantar, minha companheira que está aqui, quando tem dia de pagamento, a Cracolândia dobra de tamanho, uma galera classe média que faz um uso ocasional, né, um uso e alta, que faz um uso social, digamos, e que consegue levar a sua vida, porque, né, como dizia o mestre Pastinha, ele falava assim, o grande mestre da capoeira Angola, né? O que eu faço rindo, você não faz nem zangado. Então, tem gente que faz, ela dá conta, ele vive aquilo ali, vive... Então, aí você fala, o crack é uma droga, faz bem para o corpo? Não faz bem para o corpo, detona o fígado, detona o cérebro, né? Mas causa algum tipo de experiência que é desejada, que é buscada e que não justifica que ninguém seja estigmatizado e morto por causa disso. Sempre na sociedade você vai encontrar algum tipo de prática ou de consumo que vai receber esse tipo de estigma. Mas isso não acontece ao acaso, não é aleatório. Se você olhar para as pessoas, você vai entender que são as mesmas pessoas que estavam sendo criminalizadas nos anos 1830 pelo pito de pango, podem estar hoje seus descendentes estarão sendo criminalizados por utilizar o crack, né? Então, por causa dessa visão, eu e vários outros companheiras na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, conseguimos apresentar uma moção para a Assembleia para que a gente se posicionasse não pela legalização da maconha, que em si quase que só resolve o problema da classe média, como o Davidson deixou muito bem claro, mas para a gente lutar pela legalização e regulamentação de todas as drogas. Todas as drogas. E a SBPC, a gente apresentou essa moção em 2017, foi um sururu, porque isso não tinha sido trabalhado na sociedade, então cada pessoa tinha uma opinião diferente, geralmente cada um tem uma ideia, isso pode, isso não pode, assim, no seu próprio sistema, né, tal quantidade, todo mundo tem uma ideia, assim, digamos, a priori, né, meio ingênua. E aí o Ildeu Moreira, que era o nosso presidente na época, com muita sabedoria, falou, não vamos avançar agora, porque se a gente votasse, talvez até ganhasse, mas ia rachar, e no ano seguinte ia ter uma moção contra, e a gente ia ficar dando voltas nisso aí. Aí, o que foi feito? A gente fez um grupo de trabalho, na época eu estava na diretoria, e a gente fez um grupo de trabalho, ficou o ano inteiro fazendo uma discussão, juntando gente de vários pontos de vista, não só o campo biomédico, e aí no ano seguinte a gente apresentou o resultado para todo mundo e a Assembleia aprovou por unanimidade, que é uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer, uma Assembleia muito diversa, por unanimidade que a SBPC defende a legalização e regulamentação de todas as drogas. Isso, no Brasil hoje, é anátema. Você fala um negócio desse, o cara quer te dar uma porrada. Mas é a única posição que é, ao mesmo tempo, científica e humanista. Porque não tem droga de Deus nem do diabo. O que existem são substâncias com usos e também usos problemáticos, tem que conhecer isso, descobrir quem é grupo de risco e proteger todo mundo com o máximo de informação. Então, eu sou a favor de legalizar o crack? Sou. Não porque eu acho que o crack é a melhor opção, o crack nem existiria se a cocaína não fosse proibida. O crack é uma invenção do proibicionismo. Agora, no momento que você criminaliza qualquer substância, você joga para a semântica do linchamento, da crucificação, né, da demonização. E novamente, o Davidson já deixou muito claro, essa semântica ela é sempre enviesada, ela tem sempre cor, ela tem sempre classe. E se a gente não olhar para isso de frente, a gente acha que está sendo progressista e, na verdade, está contribuindo para o massacre de irmãos e irmãs que merecem todo o nosso cuidado, todo o nosso apoio, e se precisarem e quiserem fazer uso daquilo que é perigoso,
Porque se a gente for proibir o que é perigoso, gente, então um monte de coisas. Andar de moto tem que ser proibido imediatamente. Transar sem camisinha é proibido. Comer carne cheia de gordura. Enfim, tem muitas coisas que a gente faz que são perigosas e a discussão é sobre estamos no mesmo barco sendo diferentes ou não. Se a gente está num clubinho e vai excluir alguém, não interessa qual substância seja ela. Cheirar cola de sapateiro é uma roubada para o seu fígado? É uma roubada para o seu fígado. Agora, a polícia pode, então, matar alguém em nome de impedir que isso aconteça? É esse o ponto. Muito mais importante do que legalizar a maconha é a gente parar com a guerra às pessoas que a guerra contra a maconha permite. Tanto o Davidson quanto o Siddhartha, além de intelectuais públicos, são cientistas, pesquisadores, e eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês estão os dois trabalhando no campo da psicanálise, né? O Fanon, né, psicanalista, estudante de psicanálise, e uma das encruzilhadas que o Davidson fala no livro é justamente desse conjunto de saberes, né? Tem vários sentidos da encruzilhada, depois eu queria que você comentasse, mas vocês dois estão trabalhando no campo da psicanálise, e eu queria fazer uma pergunta que talvez para quem está dentro da academia e da ciência seja importante, ou talvez um pouco, não sei se tensionamento com algum ruído, né? Porque o Davidson é da sociologia, né? Mas tem uma graduação em ciências médicas, né? Até onde da saúde. E o Siddhartha está vindo da neurociência, que é considerada por todas, né, uma ciência dura, não é? Uma ciência humana. Então, quando o Siddhartha fala da psicanálise dos sonhos das comunidades tradicionais, isso ressoa com muito mais gente do que quando na sociologia, na história, na antropologia se fala disso. Eu queria, então, um pouco que vocês comentassem como vocês incorporam a psicanálise, as dificuldades, e como vocês estão vendo de lugares diferentes dessa constelação da ciência, como que dá para fazer essas fronteiras entrarem em conflito. Ou se você também está vendo, Davidson, dentro da sociologia ou das ciências humanas, também uma incorporação tensa, ou então com alguma dificuldade da psicanálise, como vocês fazem isso? Lembrando que, né, acho que o Siddhartha tem, né, o Davidson traz a psicanálise muito importante, não só para ler a própria psicanálise, mas para ler como o Fanon lia o Hegel, por exemplo, então dentro da filosofia está super discutido, e o Siddhartha tem uma discussão que não está nesse livro, mas que está no Oráculo da Noite, da conexão entre sonhos e ciência, e a incorporação do Freud de maneira bastante, vamos dizer, heterodoxa, pode falar assim. Queria que vocês pudessem comentar isso. Pergunta difícil. Né? Verdade. Bom, acho que eu queria começar dizendo, né, que existe um filósofo jamaicano chamado Lewis Gordon, que é um dos tradutores contemporâneos do Fanon, e ele diz que uma das contribuições do Fanon às ciências humanas, né, aliás, antes do Lewis Gordon que falou isso foi a Sylvia Wynter, que é uma pensadora caribenha, que uma das contribuições do Fanon às ciências é a crítica à decadência disciplinar. E aí ele conceitua a decadência disciplinar como essa herança positivista, que mesmo no pensamento crítico ela mantém uma fragmentação da produção de conhecimento que empobrece a nossa percepção da realidade, especialmente diante de objetos que exigiriam uma articulação de saberes dos mais diversos, à medida que são mediados por questões diversas, né? Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é da filosofia, isso aqui é da neurociência, isso aqui... O próprio Fanon, né? O Fanon foi um psiquiatra, o orientador dele era um neurocientista, e ele vai dialogar tanto com as discussões que ele chamava de orgonogenética, quanto as discussões psicogenéticas. Mas ele percebia lá na época dele o quanto que a própria disputa, muitas vezes, era mediada por um certo empobrecimento categorial que para ele era um resquício do dualismo cartesiano. Então, a proposta dele era uma encruza, né? Estou pensando em cruza com a Leda Maria Martins, que vai pensar em cruza não só como uma metáfora, mas talvez como uma episteme possível de um diálogo entre saberes, mas também um diálogo que permite conectar e dialogar sujeito e objeto no próprio processo de construção de conhecimento. E aí entra a psicanálise, né? E como que o Fanon lê a psicanálise? É importante dizer que o Fanon não era um psicanalista e ele foi um crítico da psicanálise. Mas ele não abria mão de dialogar com todas as vertentes, as tradições disponíveis para poder entender os efeitos sociológicos do colonialismo na sociedade capitalista, mas, sobretudo, os efeitos subjetivos do colonialismo. E aí
a psicanálise ela traz uma contribuição, mas o próprio Fanon ele vai além da psicanálise, ele vai dialogar com a sócio-histórica, porque não sei se vocês sabem, não sei qual é a religião de vocês, mas na religião da psicologia tem as igrejinhas, quem é da psicanálise não gosta da sócio-histórica, quem é da Gestalt não gosta da analítica, e aí tem as disputas, né? Aí tem a fenomenológica, bom, aí tem um monte de igrejinha, e o Fanon ele ficava muito incomodado com isso, e ele vai colocar esses autores em diálogo, porque o compromisso dele não era com a tradição de pensamento, mas era com o desvelamento da realidade. E isso exigia conectar uma série de saberes, entre eles a psicanálise. E é nesse sentido que ele articula marxismo, psicanálise, existencialismo e movimento de negritude. Mas aí, como que eu tenho pensado? Né? Eu acredito, lendo Marx, lendo Lukács, um filósofo húngaro que é muito importante na minha formação, ele vai pensar a sociedade do capital como uma forma de alienação que reorganiza, que redireciona, que coloniza a produção, o trabalho, que deixa de ser para satisfação de necessidade, não que antes do capitalismo era o Jardim do Éden, nem a revistinha dos Testemunhos de Jeová, mas que ele reorganiza o trabalho para a produção de mercadoria. E isso, para ele, é uma das maiores violências da história da humanidade, porque agora esse redirecionamento ele separa, ele aliena o produtor, não só do conhecimento sobre o processo produtivo, mas do próprio acesso ao processo produtivo. Né? Então você tem uma cisão que vai resultar numa cisão indivíduo e gênero. Uma vez instaurado o capital vai intensificar cada vez mais o desenvolvimento tecnológico, cada vez mais o desenvolvimento das forças produtivas, mas quanto mais desenvolve as forças produtivas, mais o indivíduo se empobrece. Esse mesmo indivíduo que contribui para esse enriquecimento social. Essa alienação ela implica uma cisão entre indivíduo e gênero. E aí o Lukács faz isso a partir do marxismo. Ao meu ver, e é como eu tenho visto a psicanálise a partir do Fanon, é necessário dar um passo adiante nesse diagnóstico, e aí eu acho que a psicanálise traz uma grande contribuição ao debate, quando ela diz que a cisão não é só entre o indivíduo e o gênero, entre o indivíduo e o seu grupo, entre a sociedade e os desejos, porque se a gente lê o Mal-Estar na Civilização, não se trata de como seria no Max Stirner, por exemplo, não se trata de uma oposição entre o meu desejo e a cultura, mas se trata de uma oposição entre eu e eu, entre o meu desejo e aquilo que eu interiorizo como valor. Então você tem não só um indivíduo cindido do seu gênero, porque desde Romeu e Julieta, né, o indivíduo pode inclusive destruir todo o coletivo se isso lhe convém individualmente. Mas o problema não é só esse, para o Freud pelo menos. O problema é que esse indivíduo é cindido de si mesmo. Isso também próprio do desenvolvimento, mas também da crise da sociabilidade burguesa. Né? Então isso faz da psicanálise um referencial interessante. Mas a psicanálise é também um sintoma da sociedade burguesa, porque ela própria vai operar essa crítica à crise da sociabilidade burguesa a partir dos parâmetros da sociabilidade burguesa. A psicanálise também toma o Hobbes e esse indivíduo burguês como se ele fosse universal. A psicanálise também pega a família burguesa como se ela fosse universal. A psicanálise também pega a noção de indivíduo para pensar uma clínica que às vezes resiste a discussão política, por exemplo, porque parte de uma ideia individualista e liberal de escuta. Né? Então, para o Fanon, esse referencial ele é fundamental, porque ele permite discutir a dimensão subjetiva, os efeitos subjetivos daquilo que é político, mas ele também precisa ser interrogado e contextualizado no seu tempo. E isso implica pensar os limites de um conhecimento que vem da era vitoriana, que é capitalista, e que talvez precise de outros elementos para avançar, porque pensar um grande psicanalista do século XX, Lacan, por exemplo. Ele vai dizer que o inconsciente é estruturado como linguagem, né? Então a linguagem compõe aquilo que é a nossa subjetividade. Mas é muito curioso que a maioria dos psicanalistas leem muito Lacan, conhecem tudo do Édipo, do Antígona, do Sófocles e a porra, e não conhecem nada de Yansan, não conhecem nada de Oxum, não conhecem nada da Pombagira. E por que isso é importante? Porque talvez o Deus aqui não é esse Deus lá que o Freud está lendo, e isso recoloca tudo do ponto de vista do que é a lei, do que é a interdição, do que são os conflitos com o sujeito. Ainda que eu seja cristão, branco, de classe média alta, eu estou numa sociabilidade que, para a Lélia, não é só essa sociabilidade do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, mas é essa sociabilidade da mefricanidade, essa sociabilidade onde as culturas negra, indígena, as culturas indígenas, elas vão frustrar esse processo de latinização e impor outros jogos
para o processo, inclusive da cadeia de significantes. E isso muitas vezes escapa do debate da psicanálise, da filosofia, das neurociências, da porra toda. Então, é aí que tá, né? É porque... Mas o debate da boa, ele poderia ser repetido também para boa filosofia, para o bom marxismo, para o bom... Mas o ponto não é esse. O ponto é pensar como que os saberes são locais. Eles são produzidos em contextos específicos e eles não têm como dar conta do todo, a não ser que eles estejam errados, né? Porque a premissa da psicanálise, do próprio Lacan, né? Mas se a gente pensar o Freud, pensar que se toda psicologia individual é também uma psicologia social, essa psicologia que emerge ali daquele contexto, ela responde a questões daquele contexto. Mas o que acontece quando a gente lembra que aquele contexto acontecia, a crise do indivíduo burguês, no momento em que o resto do mundo era colônia da Europa? O que acontece quando eu trago esse referencial para pensar a situação colonial? O que acontece quando eu trago esse referencial para pensar o banzo, para pensar esse desamparo radical provocado pela experiência da colonização? O que acontece quando eu penso esse mal-estar com as bombas caindo na Palestina? Tinha uma criança perguntando para sua mãe, mãe, quando a bomba cai na gente, dói? Quando a gente morre, dói? Imagina, o Freud não está dizendo assim, o que eu estou dizendo aqui serve para tudo. Pelo contrário, né? Então, respeitar o pai é matá-lo. Porque o Freud diz que se der tudo certo, a gente mata o pai. Mas a psicanálise critica, nos propõe a matar o pai, mas não mata o seu próprio, né? Matar o pai é honrar o pai, nesse sentido. É pensar que ele é contextual. Vocês veem que ele disse que a pergunta era difícil, né? Ainda bem que a gente teve uma aula aqui, Siddhartha. É muito bom estar aqui com vocês e a gente poder fazer esse diálogo. Essa questão que você traz, Bianca, é uma questão na nossa casa, né? Ontem a gente estava tendo esse quebra-pau. A Luísa, minha companheira, falando assim, pô, de novo você vai falar de Freud e Jung, de novo esses homens brancos europeus, caramba, né? E assim, eu acho que isso é o copo meio cheio, meio vazio. É um pouco como falar do governo Lula, né? Com quem você está falando? Se a gente estiver falando entre companheiros, entre companheiras, entre camaradas, tem que criticar muito. Se a gente estiver falando para os inimigos desse governo, a gente tem que defender muito. Então é um copo meio cheio, meio vazio. Eu entendo, sou biólogo e fui começar a ler Freud e Jung no doutorado, por razões pessoais, inclusive. E eu entendo que reconhecer a radicalidade libertária de você falar em inconsciente pessoal e coletivo, de você falar que a nossa mente está cheia de criaturas, como o Jung falou muito bem, de você falar de sexualidade infantil, de você reconhecer que as pessoas têm que ser escutadas, né, uma clínica da escuta. Tudo isso é muito radical, é muito libertário e era radical naquela época e continua radical hoje, porque essas transformações não aconteceram, né? A maior parte das pessoas não se sente escutada. A maior parte das pessoas não tem acesso a uma discussão franca e acolhedora sobre sexualidade. Hoje, mesmo as pessoas, né, privilegiadas não têm. Mesmo as pessoas privilegiadas. Então, nesse sentido, quando eu escrevi o Oráculo é uma busca de conversa, de ponte entre vários campos do saber e de a gente entender que essa radicalidade libertária é uma agenda para hoje em dia. Agora, isso não significa que a gente vai olhar para esses homens situados no século XIX e início do XX, né, de países europeus, de língua alemã, e vai olhar para eles e falar, beleza, a chave da explicação de todos os arquétipos do planeta é aqui. Para a gente entender o aparelho psíquico, a gente tem que se referenciar só nisso. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O que me interessa, acho que a gente está num momento interessante mesmo, e urgente, em que a gente entende que nenhuma cosmovisão é universal, que nenhuma cosmovisão pode reduzir as outras a ela, e como nenhuma é universal, a única coisa que a gente pode almejar é alinhar cosmovisões. A única coisa que a gente pode querer fazer aqui então, beleza, vamos colocar aqui para conversar uma cosmovisão Banto, com uma cosmovisão Krenak, com uma cosmovisão Yanomami, com uma cosmovisão da biologia da acadêmica. E se elas puderem conversar e se respeitar, entendendo que nenhuma está certa, nenhuma é a verdade, a gente deu um grande passo. A ciência, a maior parte do que se chama ciência, não reconhece isso. A maior parte do que quem fala em nome da ciência, em geral, de maneira até ingênua,
acredita que existe lugar. Isso é muito ingênuo, isso é positivismo lógico do final do século XIX, então isso não sobrevive. Na filosofia isso já rodou há muito tempo. E qual filosofia? Na filosofia dos brancos, acadêmicos, porque nas outras filosofias isso nem estava em pauta. Agora, o que eu acho que a gente não deveria fazer... Eu acho que é muito complicado esse momento, mas é um momento rico, em que a gente precisa fazer curadoria das nossas tradições. Né? Porque se a gente quiser levar todas as nossas tradições para o futuro, a gente vai colapsar. Porque na nossa tradição, na nossa pré-história, na nossa história está a dominação, está a opressão, está o patriarcado, está o racismo, está essa alienização. Um livro que eu acho que vale a pena ler, embora... nem tanta gente tenha lido ainda, é O Terceiro Excluído, do Fernando Haddad, que fala desse processo e que busca fazer um diálogo entre biologia e ciência econômica, e com Marx, que é de falar, bom, esse sistema só funciona se ele puder o tempo todo pegar quem está próximo e alienizar e dizer, essa pessoa ela está fora do meu clube, ela não é um ser humano. Como disse o chefe das Forças de Segurança de Defesa de Israel, de falar, olha, eles são animais humanos, como se não fôssemos todos animais, né? Ou tem algum vegetal e mineral lá, é todo mundo animal. Então, agora eu entendo que se a gente não falar de trauma transgeracional, se a gente não entender sobre sonhos, como eles expressam esses traumas, e se a gente não falar da contribuição da psicanálise, da psicologia analítica para esse âmbito de matriz europeia, a gente está perdendo um aliado importante para poder fazer essa transformação. Porque se o povo judeu tivesse feito uma boa integração, uma boa terapia do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, talvez não estivesse reproduzindo esse trauma de novo em Gaza. Chegou o momento dos 15 minutos finais, em que a gente vai conseguir abrir, então, a palavra, ouvir alguns de vocês. Tem muita gente aqui, a gente vai tentar fazer uma rodada, mas a gente não vai conseguir ouvir todo mundo, evidentemente, mas a conversa não termina aqui. Eu não sei quem da produção vai poder passar o microfone, vou pedir para as pessoas levantarem a mão. Tem uma primeira mão levantada aqui, outra mão levantada aqui, outra aqui, já temos 3. Uma quarta mão. Pode começar aqui e depois a gente passa para lá. Eu vi as pessoas que levantaram a mão, a gente tem 4 falas e acho que a gente já pode encerrar aí, porque já 4 vai ser bastante diversão. Aqui, ali. Se vocês puderem se apresentar e ser bastante breves, agradeço. Tá. Boa noite, acho, né? Não sei. Eu sou Mariana, sou advogada, trabalho com direito à saúde, já pleiteei cannabis para pacientes, né? E mesmo isso é uma coisa que nem todo mundo tem acesso, né? Mas uma coisa que assim, me preocupa por também trabalhar na saúde e tudo mais, né? Com o direito à saúde, esses grupos que não podem usar de forma alguma, por exemplo, bipolares, esquizofrênicos, etc. Teve uma fala sua, Siddhartha, que você falou assim, a gente teria que identificar, mapear, né, essas pessoas, né? E, por exemplo, eu sei que eu não posso, porque eu fiz aquele teste genético, que você vê todos os remédios, do coração, psiquiatra. Eu sei que eu não posso, porque está lá na listinha negra que eles falam, né? Desculpa. Então, como que a gente faria isso? Porque pode gerar um outro problema de saúde pública, né? Vamos juntar, daí vocês reagem. Então tem a pessoa ali atrás, se você puder passar o microfone para ela de roxo, isso. Isso. Oi, boa tarde. Meu nome é Renata, eu sou defensora pública. Eu queria voltar na questão da legalização. A minha pergunta é o seguinte, tá bom, vamos chegar num mundo ideal em que todas as drogas estão legalizadas, inclusive o crack. Aliás, eu estava tendo essa discussão ontem com uma prima minha. Aí, a gente legalizou tudo. O problema mas o capitalismo ele se apropria disso, né? O que ele vai... Será que essas pessoas que são as matáveis hoje por conta do comércio ilegal e tal... E aí elas vão passar. Isso vai contribuir, essa legalização total e restrita vai contribuir para, pelo menos, diminuir ou
na verdade, o problema vai persistir em outras... porque o capitalismo se apropria dessa... Né, e, com certeza, não vai ser mais o dono do morro que vai comercializar e os meninos que vão vender. Alguém com né, um grande empresário aí do capitalismo vai se apropriar disso e aí a gente só vai transferir o problema para outra coisa, ou isso, pelo menos... aí eu quero a opinião de vocês. Isso, pelo menos, vai ajudar a diminuir, por exemplo, os nossos matáveis, né? Essa população que hoje é matável. Ou pelo menos para diminuir a lotação carcerária. Algum benefício vai ter isso? Se puder passar o microfone para frente. Obrigada. Desculpa ter que cortar, eu tenho um papel chato para fazer aqui, porque a gente tem um tempo. Tem aqui na frente e... Não, já foi? E aqui, então, a terceira pessoa que queria perguntar. Pedir de novo para ser breve. Aqui na frente. Só retomando um pouquinho, né, a questão... O Davidson estava falando, né, da própria psicanálise, aí o Siddhartha continuou falando, né, que eu acho que tem todos esses elementos, né, Davidson, mesmo quando você fala que é muito importante que a gente não caia em tentação em algo aí de uma competitividade, primeiro, né, eu sei que a situação, quando a gente pensa assim, a condição humana é um negócio... assim, vamos supor, eu sou psicanalista, assim, o que eu mais gosto da psicanálise? É que em algum lugar ela fala assim, não tem jeito, né? O Lacan vai falar, a gente entra como morto e tem que jogar como vivo. E a gente pode fazer inúmeras críticas, mas tem muita crítica, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, achei interessante isso que você falou, que eu sou de São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, e na USP tem muitos psicanalistas que estudam, né? Umbanda, candomblé, inclusive eles fazem assim mesmo... toda uma relação com os possíveis efeitos, entendeu? Significantes de força, de poder, que todas essas práticas, né, que a gente aí pode até questionar as nomeações que são dadas a elas, religiosas ou dar os outros nomes, né, de toda essa força. E que assim, é muito importante que a gente não jogue o bebê junto com a água suja, né, assim, de alguma maneira. E que a gente precisa, sim, né, decolonizar, que a gente tem que ter uma formação periférica. Hoje eu não consigo mais participar assim, de escolas, de instituições, porque a gente não vê pessoas pretas. Por exemplo, olha o que está acontecendo aqui hoje. Ó. Sou praticamente idosa, tenho 58 anos. Né? Eu nunca estive numa mesa que eu vi uma criança, entendeu? Preta assistindo o pai falar no meio desse monte de gente, entendeu? E como a gente conseguiria multiplicar isso? Porque, assim, é o que mais me chama a atenção, mais do que o conteúdo que está sendo feito. Isso é, assim, é algo no nível do sensível, entendeu? De possibilidades que a gente instaura, né? Que... Vou te pedir para concluir. Obrigada. Tá certo. Se puder passar o microfone para cá, obrigada. Bom, quando vocês quiserem comentar, o que vocês quiserem comentar. Eu vou... Bom, o tempo urge, as questões são bem provocativas, né? Eu gostei... perdi de vista. Você que fez a pergunta. Achei ótima a sua questão, né? E acho que a fala do Siddhartha antes da minha, já acho que ajuda a responder essa questão, que bom, o capitalismo ele vive de contradições e ele está numa fase onde as contradições são insolúveis e, ao mesmo tempo, ele precisa ampliar essas contradições para continuar existindo. Isso significa mais violência. Se não for a droga, vai ser o suposto terrorismo. Se não for o suposto terrorismo, vai ser qualquer coisa. Então, há uma dimensão aqui que é estrutural. O Mesaros vai chamar de crise estrutural do capital, que leva a uma tendente violência, tanto do ponto de vista de degradação ambiental, dos recursos naturais, mas também de degradação da vida, que não se resolve com a legalização. Mas isso não significa que a gente possa seguir olhando uma sociedade que se usa, que se legitima, que se vale de um discurso de um bem e de um mal para se autorizar uma violência absoluta contra o mal. Então, o mal, né, se a gente pensar a racialização, como o Fanon propõe, o Short Hall vai propor pensar a racialização não só como algo voltado ao negro, mas a racialização como essa dimensão que pensa um dentro e um fora, né? Ela pode ser de gênero, ela pode ser
de práticas legais. Bom, então, se saiu dessa linha, então é como se a ética se suspendesse. Se o que caracteriza a modernidade é a noção de um sujeito de direitos com alguns direitos inalienáveis, a racialização permite suspender esses direitos. E de certa forma, como o Siddhartha colocou, né, o discurso da guerra às drogas, que é um termo estadunidense, né, da guerra às drogas. E aí você vai ver, não é uma guerra à droga, é a guerra a determinados grupos. Aliás, quem define qual droga é legal ou não é se os Estados Unidos ou a Europa produz, é legal ou não. Então, mas a existência de uma guerra em torno de uma substância, que, aliás, hoje, né, o caso do álcool na Grande Depressão dos Estados Unidos é muito emblemático, talvez o mais visível. Né? A mesma substância, ela é parte do sistema em um momento, e em outro momento ela passa a ser crime. O próprio crime cria o criminoso e cria a justificativa para matá-lo, mas também cria um conjunto de desarranjos sociais, de marginalizações, que, afinal de contas, começou por quê mesmo? Porque algum consenso social definiu que essa droga pode e essa droga não. A partir de quais critérios mesmo? Né? Porque aí, se você for ver os critérios em termos biológicos, eles não são nem considerados, porque a questão é quase que uma legalização de elementos morais, políticos, né? O fato do pito do pango, o fato daquela droga ser associada àquele grupo ou àquele país é o que define. Então, há uma geopolítica em torno desse processo que se alimenta, inclusive, de um processo jurídico, né? E, de certa forma, o Brasil é pressionado pelas discussões estadunidenses, pela geopolítica estadunidense a respeito das drogas. Né? Então, demarcar uma posição de legalização é uma posição pró-vida, ainda que ela não resolva o problema. Assim como cotas não resolve o problema do Enem, assim como aumento de salário não acaba com o capitalismo, mas a gente não vai ser contra o aumento de salário. Tem que demarcar essa posição, assim como defender o SUS, por exemplo, né? É colocar tirar do capital, inclusive, mas não só, das forças, inclusive, de extrema-direita,